Então, a ideia é que hoje a gente consiga falar um pouco sobre esse novo normal, né? Que mundo que é este? Todos nós estamos, né, recebendo muitos insights, muitas informações de que é um novo momento para toda a sociedade. Um pequeno número sobre o cenário do turismo mundial, perfil do novo turista, né, alguns dados também do turismo do Brasil e algumas considerações sobre estratégias de retomada para destinos e estratégia de retomadas também para empresas, tá? E como o Sebrae tem atuado neste momento aqui desta crise. Então, só para a gente trazer, né, esse é o retrato, né, desse novo mundo normal. Muita tecnologia, muita informação, muito a questão de incorporação de novos hábitos por parte da sociedade. Isso certamente muda, né, o novo jeito da sociedade fazer negócios e também agir daqui para frente. Então, certamente, novos valores e mentalidades estão emergindo durante a crise do Covid-19. Só fazendo um parêntese, né, eu fiz pesquisa em várias fontes, e no final eu vou estar deixando o link aí com todas as pesquisas, né, que eu tive acesso para quem também quiser ter acesso. Então, essa pesquisa especificamente que eu estou trazendo aqui agora é da Mackenzie. Então, ela fez uma pesquisa sobre justamente esses novos valores e esse novo consumidor. O que teremos daqui para frente? Então, novos valores estão sendo incorporados pela sociedade, como a questão da prevenção e planejamento. Então, mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas agora com a questão da saúde. Não estamos falando de uma crise econômica, né? Estamos falando de uma crise de saúde, onde o risco maior não é só a economia, o risco maior são as vidas. Então, isso mexe muito com as pessoas, do modo dela pensar e do modo delas agirem. Isso também contribui para quê? Vocês estão conseguindo ver a tela toda, que para mim parece cortada aqui. Vocês estão vendo essa parte do consumo consciente? Então, ok. Isso muda, né, trazendo também uma nova preocupação com essa questão do consumo consciente. Então, as pessoas estão mais atentas na escolha de que elas estarão fazendo daqui para frente, né? Será que vale a pena consumir tanto? São questões que estão sendo vivenciadas pela nova sociedade. Temos também esse momento de reconexões afetivas. O voltar para casa fez com que as pessoas pudessem estar acionando novamente o seu afeto de conexão com a família, principalmente. E isso também traz implicações no novo comportamento e nas decisões de compras. As pessoas também estão mais preocupadas com a questão de planeta e sociedade em primeiro lugar. Então, nesse momento, as pessoas estão preocupadas também com a sobrevivência do planeta e também com a sobrevivência do outro. Então, não é só comigo, não é só a minha família. Esse novo pensar começa a surgir também, trazendo, né, novos movimentos como a economia do compartilhamento. Então, compartilhar é uma nova forma de estar vivenciando. Isso tudo nos traz mudanças no comportamento de consumo, que são esperados nesse novo normal. Então, o que nós temos daqui para frente? Nós teremos este mundo digital onipresente, né? Na verdade, isso já tínhamos. O que aconteceu? Com a pandemia, isso acelerou, né? Acho que muitos de nós tivemos acesso àquela chargezinha que foi divulgado pelo WhatsApp, né? Quem foi o maior responsável pela digitalização da sua empresa? Foi a decisão do grande executivo? Foi acionistas? Não, foi o coronavírus, né? Então, fomos forçados
a, de fato, incorporar estratégias de digitalização. Fato é, como uma reunião como essa, que talvez antes nós iríamos fazer todo um movimento, né, secretário, para juntarmos os secretários, para juntarmos presencialmente os empresários, para estarmos compartilhando todo esse conhecimento que vem sendo construído ao longo aí desses meses, capitaneado aí pelo secretário. Mas agora não, agora nós estamos utilizando a tecnologia para fazermos essa capacitação. E assim como nós estamos utilizando para fazer capacitação, as pessoas estão utilizando também para fazer suas compras, né? A pesquisa mostra que 80% das pessoas que começaram a utilizar a internet durante a crise do coronavírus para comprar, dizem que elas vão continuar utilizando essa ferramenta posterior. Isso leva também ao pensar novos modelos de negócios, como, por exemplo, as grandes redes que estão hoje canalizando um esforço muito grande para as suas plataformas digitais, né? As lojas de departamento, elas estão direcionando um esforço muito grande para as suas plataformas digitais para poder minimizar um pouco a questão da crise, mas também já de olho nesse novo modelo de sociedade, nesse novo perfil de consumidor. A gente traz também aqui o consumo repensado, que é principalmente a geração Z, muito mais preocupado se realmente ele vai comprar uma nova peça, se ele vai comprar ou ele vai reformar dele, se ele vai acessar compras, né, de segunda mão. A pesquisa mostra um aumento significativo na compra de produtos de segunda mão. Então, isso também sinaliza possíveis modelos de negócios, né? Saúde e qualidade de vida. Então, durante esse período da pandemia, houve um aumento significativo de buscas por aplicativos relacionado à questão da saúde e qualidade de vida. Então, muitas pessoas fazendo exercícios nas suas próprias casas, muitas pessoas acessando plataformas, aplicativos que possam estar conduzindo a questão de meditações. Então, se a gente for olhar nas buscas do Google, esses foram os principais temas, né? São principais temas que foram demandados, que foram buscados por consumidores durante esse período. A questão do propósito, né? Então, as pessoas estão muito mais atentas a marcas que têm por trás um propósito e que nesse propósito tenha também uma preocupação, tenha um cuidado com o outro, um cuidado com a sociedade, um cuidado com o ambiente, né? Então, isso tem que estar muito claro também nas estratégias empresariais e nas estratégias também de destino, né? Então, qual é o propósito desse destino turístico? Qual é o propósito da minha empresa? Temos também a questão do aumento da infidelidade, né? O que significa esse aumento da infidelidade? Não estamos fazendo isso uma relação direta com a questão das relações pessoais, mas é a relação de negócios. Então, as pessoas, a pesquisa aponta que durante a pandemia, as pessoas ficaram mais curiosas de experimentarem novas marcas. Então, se eu era acostumado a comprar só um tipo de marca, agora, como eu tenho tempo para fazer pesquisas, como eu tenho tempo, eu estou disposto a experimentar novas marcas. Então, isso também nos remetendo para a questão do turismo, isso significa o quê? Que o consumidor, ele também estará apto, estará em busca de coisas novas, de experiências novas, né? O novo papel da casa. Então, a casa, neste momento, ela assume um papel central. Então, as pessoas estão em casas, elas estão fortalecendo o seu relacionamento e, com isso, também buscam novos modelos de negócios, novas oportunidades de negócios.
Casualização e indulgência. O que isso significa? Que as pessoas estão em busca de coisas mais soft, mais slim, né? Não estão em busca de tanto rebuscado. Então, na pesquisa aponta que 82% na questão de moda estão em busca de roupas confortáveis. Elas não estão atrás de uma marca, elas estão em busca de roupas que te tragam conforto. E também nessa questão de você olhar, eu vou comprar esta peça, esta roupa, porque ela também carrega consigo, por trás, valores que impactam na vida de outras pessoas. Então, eu vou comprar esse daqui do pequeno produtor rural, né, porque eu sei que isso vai contribuir com aquela economia local. Ou eu vou comprar de determinada marca, porque esta marca ela também tem na sua cadeia de valor, na sua cadeia produtiva, ela também tem inserido esses pequenos grupos, né, da sociedade que também serão impactados com a minha aquisição. Desvalorização da metrópole, isso também com todo o trabalho em home office, possibilitou, né, que as pessoas, elas acelerou, na verdade, este processo de se trabalhar em casa. E isso tem levado já a um movimento das pessoas começarem a ir para cidades menores, porque isso não vai impactar mais no seu trabalho. Elas conseguem trabalhar a quilômetros de distância, não precisa mais estar presente. Então, esse é um movimento que vem, certamente não é um movimento rápido, mas é um movimento que está vindo. Muitas pessoas já estão, né, aproveitando este momento para tomarem decisões de, por exemplo, mudar de uma grande cidade para uma pequena cidade, onde a vida é mais calma, a vida é mais tranquila, e ali elas conseguem trabalhar, conseguem produzir da mesma forma como se estivesse na cidade grande. Então, esses são alguns cenários, né, de mudanças de comportamento do consumidor, e que essas mudanças, elas impactam em todos os setores da nossa economia. E certamente o turismo também será muito impactado por estas mudanças aqui do consumidor. Nós trouxemos aqui também algumas informações a respeito da economia. Então, é sabido por todos, né, que este ano nós teremos realmente uma grande recessão, né? Queda do PIB global, queda na economia americana, queda no PIB da zona do euro e também o Brasil. O que isso significa? Significa que nós teremos menos dinheiro circulando, significa que os nossos principais destinos emissores, né, terão o consumidor, esse turista que está lá nesses destinos emissores, terão com menos poder de compra. Então, provavelmente vão optar por viagens que sejam mais baratas ou que sejam mais próximas. Aí, nesse sentido, o Brasil ele perde um pouco, porque a questão de logística para o nosso país, isso é um item que conta muito no encarecimento das viagens, né? Então, isso pode impactar e certamente vai impactar muito na questão do turismo no nosso país. Também, né, tem uma queda aí do fluxo de turistas internacionais, né? A OMT prevê aí 3 cenários, podendo ser de 58%, baseado na abertura gradual das fronteiras no início de julho, e aí a gente já está assistindo essa mudança de abertura de alguns destinos internacionais, mas que também estão abrindo inicialmente no seu próprio território e em seguida com países que estão próximos e principalmente com países que têm a mesma estratégia de segurança. Então, isso é um item muito importante, né? A gente está vendo aí a Nova Zelândia e a Austrália abrindo, mas por quê? Porque eles têm protocolos similares. Então, há uma confiança para que haja esse tráfico de pessoas, essa movimentação das pessoas nesses territórios, né? Queda de 70% baseado na abertura no início de setembro, então tem a previsão de abertura para início de setembro,
e também para a abertura no início de dezembro. Então, tem esses cenários que a OMT traz com um alto impacto na questão do turismo, sem falar na questão do desemprego, né? Sabemos que também há uma previsão muito altíssima do desemprego na cadeia produtiva do turismo no cenário internacional, considerando aí as grandes companhias aéreas, as grandes redes da hotelaria, enfim, um impacto muito grande neste segmento. Aqui eu trouxe, não sei se é possível vocês verem, a receita mundial, né, com o turismo internacional, que também tem a questão do cenário, né, de queda de 62% até 79%. Então, de fato, haverá essa queda na questão da receita com o turismo. Haverá menos circulação de dinheiro com o turismo, isso no mercado internacional, isso impacta muito em países onde o PIB, né, do turismo contribui significativamente para a economia e também para países como nós, que estávamos vindo aí num crescente, né, de buscar como uma estratégia que tínhamos do Plano Nacional aí do Turismo, da gente aumentar a questão do turista internacional, principalmente aumentar também a questão do custo, né, do gasto do turismo internacional no país. Então, as nossas estratégias, certamente, enquanto posicionamento do país, como todos os outros, também precisamos rever essa nossa estratégia de atuação diante de todo esse cenário econômico. Esta é uma outra tendência também, a Getúlio Vargas ela fez um trabalho, né? Muitos devem ter tido acesso a esse documento, que ela trabalha com algumas previsões do impacto do coronavírus, e ele trabalhou com várias edições. Essa edição aqui já é uma edição agora no final de maio, início de junho, que eles trabalharam, e eles trabalham com alguns cenários de estabilização, recuperação e de crescimento. Eu vou passar para cá, que o gráfico não está muito visível, para cá a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Então, eles colocam como, no primeiro momento, viagens domésticas de carro, né, próximas, utilizando principalmente o meio de transporte de carro, esperando que o aumento, né, haja essa liberação dos protocolos, e que então as pessoas estarão viajando mais de carro nesse primeiro momento e para destinos próximos. Então, isso é o que sinaliza não só esse estudo aqui da Getúlio Vargas, como tantos outros estudos que estão sendo colocados, que esse será o comportamento, né? As pessoas que estarão inicialmente fazendo as suas viagens para rever familiares e em destinos que estejam próximos à sua residência, considerando o fator aí dos protocolos de reabertura, passando a questão da confiança. Num segundo momento, né, poderão retornar viagens domésticas de longa distância, utilizando-se de meio de transporte aéreo, né, já que deverá estar melhor estruturado com os protocolos aeroportuários. Então, esse movimento também já está implantado, né, já existem os protocolos de viagens e, aos poucos, essa movimentação do turista, ele começa, né, alguns turistas começam a utilizar já, a usar, irem para destinos um pouco mais distantes. Nesse momento aqui, é importante a questão da retomada de negócios e eventos, né? E isso tem um impacto muito grande para Mato Grosso, sobretudo para Cuiabá, onde a nossa base do turismo é o turismo de negócios e o turismo de eventos. Então, embora haja também um impacto com o novo perfil aí do trabalho, né, considerando que muitas empresas adotarão daqui para frente a questão do home office, mas não deixarão de viajar, né? Isso também está muito claro nas sinalizações
das tendências, das pesquisas, de que as pessoas, né, o turismo de negócios, ele continuará, sim, tendo um fluxo de presença, né? Não só digital, mas também haverá ainda esse fluxo aí de pessoas. E no terceiro momento, né, início de viagem de negócios, ainda em ritmo lento, né? Então, já que o turismo voltar a ser normal com os novos protocolos. Então, do segundo momento no terceiro momento, já muito mais capitaneado aí pela questão do turismo de eventos e negócios. E no quarto momento, a retomada do turismo internacional, né? A forma como se darão as aberturas, como serão as concessões de vistos e os protocolos sanitários adotados, terão grande influência na retomada do turismo internacional. A crise econômica mundial deve também contribuir negativamente para a recuperação desse mercado. Então, nesse momento, né, começam a surgir os vários protocolos, muitos países já fizeram os seus protocolos, inclusive nós no Brasil, né, já estabeleceu aí uma série de protocolos para minimizar o impacto da insegurança em relação à questão da saúde, né, da segurança da saúde, mas esse é um movimento, todos os estudos mostram, né, que esse é o último que vai retomar. As previsões são de que o turismo internacional ele só retorne em 2021. Então, que para esse ano, o que vai movimentar, o que vai começar a injetar, né, na economia do turismo, realmente é o turismo local, é o turismo nacional. Isso considerando, né, como um movimento mundial. Lógico e evidente que tem alguns países, né, na Europa que vão conseguir fazer isso um pouco melhor pela proximidade e pelas estratégias em conjunto, né? Mas, principalmente nós do Brasil, por se tratar da questão da distância, e aí também tem um outro fator importante que os estudos mostram, que os turistas, eles estão muito mais adeptos, estão atentos a que destinos tiveram menos impacto ou menos casos do coronavírus. Então, aquele destino que não teve um impacto muito grande do coronavírus, fica mais sensível para o turista viajar. Isso considerando do ponto de vista tanto de um cenário internacional, mas também a gente traz isso para um cenário nacional, né? Então, dentro dos nossos destinos do Brasil, aqueles que foram menos impactados pelo coronavírus, certamente poderão ganhar um pouco mais de destaque no momento de tomada de decisão da viagem do turista. Eu trouxe aqui um retrato, um pequeno retrato também do impacto nos pequenos negócios. Essa aqui é a pesquisa feita pelo Sebrae, isso aqui está disponível lá no nosso site também. E aqui a gente tem uma comparação, percentual de empresas que declararam perda de faturamento na pesquisa de março, abril e maio. Então, o setor de turismo, ele começou com 98% declarando, né, que tinha perdido faturamento. Depois, em maio, isso foi, aliás, em abril, baixou para 88%, e em maio voltou a crescer. Isso significa o quê? Aqui não está computada a questão de alimentos e bebidas, tá? Alimentos e bebidas está no outro segmento à parte. Então, isso que vai ser reforçado pela pesquisa do próprio Estado, que eu trouxe aqui também algumas informações, alguns recortes da pesquisa que o Estado fez, e que este é o setor, né, que a gente fala que foi o primeiro a ser impactado e o último que vai conseguir recuperar, porque estamos tratando de um setor que, nesse momento, não é a necessidade básica, é uma necessidade essencial. No entanto, a gente traz também um olhar do consumidor que está ávido por viajar.
Isso é um fator positivo também. Como as pessoas estão presas em casa, né, entre aspas, estão muito tempo só no seu reduto, elas querem ir respirar um ar, querem fazer viagens com o seu pequeno grupo, com a sua família. Isso é muito positivo, principalmente aqui para os destinos do Mato Grosso, né, onde você tem um grande mercado emissor como Cuiabá e tem muitos destinos no entorno que oferecem essa condição para os turistas. Mas também tem destinos, outros polos do turismo do estado que também podem aproveitar esse grande mercado emissor, não só de Cuiabá, mas das grandes cidades polos. Aqui a gente traz o reflexo disso na questão da mão de obra. Então, 8,8 houve demissão, né, pessoas demitidas no setor de turismo, a gente pode observar que foi o mais alto, 8,6, aí depois vem para a indústria de base tecnológicas. Então, houve, de fato, uma grande demissão aí no segmento de turismo. Aqui, acho que todos vocês tiveram acesso a essa pesquisa, né, que foi feita pela Secretaria de Estado de Turismo e foi divulgado. Então, em relação à questão do faturamento, né, há essa perda de faturamento, redução de faturamento entre 51% a 75%. Então, a maioria das empresas estão com essa perda de faturamento, né? E isso vem demonstrando, né, que, de fato, o setor ele ficou parado, então houve realmente, de fato, essa queda brusca aí de faturamento no segmento de turismo. E as demissões no estado também, houve aí uma grande demissão de colaboradores pelas empresas ouvidas nessa pesquisa aqui do segmento de turismo. Um olhar também do qual é o tempo que essas empresas teriam gás, né, para poder estar segurando, teria capital de giro, para estar segurando a questão da crise. Então, a gente tem 3,2% dizendo que ela teria mais de 6 meses. Então, é um número bem reduzido de empresas que têm gás para segurar aí a crise por um tempo. E aí nós temos 6,9% de empresas que têm de 4 a 6 meses. E temos 13,4% de empresas dizendo que não sabem, né, ou não conhecem o quanto tempo elas têm para sobreviver. Isso é preocupante, né, porque e lá na hora que a gente for falar um pouco de estratégia comercial, isso da estratégia empresarial, isso é um fator muito importante que revela que muitas empresas do setor de turismo, elas não estão profissionalizadas, né? Se elas desconhecem quanto elas têm de capital de giro para segurar uma crise, é porque, de fato, elas não conhecem todas as suas estratégias e não conhecem também toda a sua gestão financeira. Temos, então, também a 17,9% que tem de 2 a 4 meses, 27,5% de 1 a 2 meses e a maioria, né, 31% até um mês. Essa pesquisa acho que foi feita março, abril, então significa que muitas empresas realmente vão fechar, né? Isso é um fato. Empresas não só do segmento de turismo, mas de vários outros segmentos não conseguirão sobreviver esse momento aqui da crise econômica. E previsão de retorno do faturamento, então a maioria também está colocando que essa previsão de faturamento é para 2021, né? Então, muitos estão considerando uma recuperação no segundo semestre, mas também tem um grande número de empresas que estão com esse olhar de uma recuperação do faturamento para o ano que vem. Isso está bem em sintonia com o que as pesquisas estão mostrando, né? Que é uma recuperação do segmento, é uma recuperação lenta, inicialmente com o mercado local, depois com o regional e, por último, internacional.
Aí a gente traz também um pouco sobre esse perfil do novo turista, né? E que, na verdade, já vinha, esse perfil ele já vinha sendo construído, vamos assim dizer, mas que fica fortalecido pela questão aqui da pandemia. Então, nós temos o quê? Nós temos um turista muito mais conectado, digitalizado e exigente. Isso significa o quê? Significa que os nossos destinos e as nossas empresas necessariamente precisam ter presença digital, senão não estará mais no mercado, né? No passado, nós tivemos a onda da questão da qualidade. Então, falava-se que um diferencial competitivo de uma empresa era ela incorporar um sistema de gestão de qualidade. E ao longo do tempo, isso foi sendo incorporado pelo consumidor como uma questão de necessidade básica. Então, ter um produto de qualidade hoje não é mais um diferencial competitivo. Da mesma forma, a presença digital. Ao longo desses últimos anos, tinha-se como diferencial competitivo você estar com uma presença digital, né, em vários canais. E hoje não, é uma questão básica. Se você não tiver, você não sobrevive. Exige seguranças sanitárias, né? Então, o consumidor ele estará atento à questão da segurança sanitária. E essa segurança sanitária, não só do ponto de vista da empresa, mas também de destinos. Então, é importante esse olhar no momento de estar pensando em estratégia para um destino, o destino precisa estar se posicionando em relação a esta necessidade, que hoje é uma necessidade básica das pessoas, é ter segurança sanitária. Isso é muito claro para a questão da alimentação fora do lar. Os estudos mostram que 86% das pessoas estão tomando decisão na escolha em qual restaurante ir em função da segurança alimentar. Então, se aquele restaurante que me oferece os cuidados, os procedimentos da segurança alimentar, é nesse que eu vou, mesmo que eu tenha que pagar um pouquinho a mais. Valoriza políticas de sustentabilidade. Então, esse turista agora, ele também valoriza a política da sustentabilidade, como nós vimos lá anteriormente, né? Nós vimos que a tendência é que um novo repensar da sustentabilidade. E isso já está sendo incorporado no perfil do consumidor. Consumo consciente, isso, então, eu vou para um destino onde, naquele destino, possa ter uma prática de sustentabilidade e que esteja também incorporado alguns valores, né, da questão da consciência ambiental. Evita aglomerações. Então, turismo de massa, neste momento, vai sofrer muito. E isso, Mato Grosso tem uma vantagem competitiva, né, nesse momento, porque a base do turismo do estado de Mato Grosso é o turismo, o ecoturismo, o turismo de aventura, que na sua essência são em pequenos grupos, né? Não tem muito essa questão da aglomeração. Valorizam pequenos negócios, né? Ele está valorizando viagem pelo próprio país. E redução de renda, isso tem uma questão desse perfil. O turista ele vai estar com menos renda nesses próximos anos. Então, isso tem um impacto na questão de avaliar os nossos produtos que estaremos disponibilizando a esse turista, seja ele um turista nacional e até mesmo um turista internacional. Isto também foi, segundo a UMT, para esse novo momento, quais são os segmentos de turismo que estarão sendo priorizados ou que estarão em alta? Turismo rural, e aí nós temos Geraldo, aí, né, Geraldo, nosso especialista em turismo rural, que tem feito um trabalho grandioso de fomentar o turismo rural no estado de Mato Grosso, e nós do estado aqui temos também essa vantagem competitiva. Temos muito por fazer, eu imagino, no turismo rural, mas já temos, né, boas alternativas do turismo rural. Turismo de natureza, e aí nós
enquanto Brasil, né? Sabemos que o Brasil é o primeiro país em disponibilidade de recursos naturais, em biodiversidade, isso enquanto país nós temos essa vantagem competitiva, e enquanto Mato Grosso também. Nós temos aqui 4 polos, né, que têm as suas características peculiares e que oferecem atratividades para esse novo momento aqui do turismo. Tem também a questão do bem-estar, então tem esse turismo de saúde também, ele tem essa tendência das pessoas também buscarem o ecoturismo, turismo de aventura e turismo gastronômico. Então, são segmentos que Mato Grosso praticamente passa por todos esses segmentos, né, que estarão sendo priorizados. Então, isso é importante na definição da estratégia, tanto para o Estado quanto para os municípios, sabermos esses segmentos que estão sendo priorizados pelos grandes consumidores aí. E agora a gente fala um pouquinho sobre a questão de estratégia para os destinos, né? Como que a gente pode pensar em estratégias para os destinos nessa retomada, ou até mesmo aproveitar este momento que talvez o destino não tenha uma estratégia muito clara de qual é o seu posicionamento, de construir essa estratégia. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente, né, que tipo de turismo nós queremos, né? Qual é o turismo que nós queremos? Aliado isso, evidentemente, com a vocação. Qual é a vocação do turismo da minha região, do destino, ou da IGR que fazemos parte? Que perfil de turista queremos atender? Também, qual é esse perfil do turista, né? Hoje a gente também já não trabalha muito mais com os dados só econômicos, nós trabalhamos, né, a estratégia agora é se trabalhar com persona, né? Qual é esse persona que o meu destino de Barra do Garças, ali do Araguaia, quer atingir? Quais são as características desse persona? Qual é o nosso posicionamento, né? Como é que nós estamos posicionados no mercado? Como queremos ser reconhecidos também no mercado? Então, são perguntas que ajudam a direcionar estratégias para a retomada ou a construção de estratégias para aqueles que talvez ainda não tenham uma estratégia clara de um posicionamento do turismo para o seu município ou para a sua instância de governança, né? Isso aqui é muito importante a gente ter essa clareza. E aí a gente tem aqui alguns caminhos, na verdade, né? São alguns insights que certamente muitos deles vocês já devem estar fazendo, mas são insights que outros destinos estão fazendo e aproveitando para se posicionar. Então, implantar medidas de gestão de segurança. Então, quando a gente está falando de medida de gestão de segurança, não é só na questão da saúde, né? Mas é também garantir que aquela atividade que vai ser desenvolvida no nosso destino, ela seja uma atividade segura, ela esteja minimamente adequada às exigências da legislação quanto a uma atividade de turismo de aventura ou uma atividade de ecoturismo, né? E, principalmente, nesse momento, a questão de não garantir, mas pelo menos ter medidas que minimizam a questão da contaminação da saúde, né? E aí a gente vê esse movimento no mundo, né? Muitos países adotando os seus protocolos, né? Iniciando lá com Portugal, com Espanha, e hoje todos os países já adotaram os seus protocolos, né, de segurança na questão de prevenção da Covid. E aqui no Brasil a gente tem aí os protocolos lançados pelo nosso Ministério do Turismo e muitos destinos já trabalhando a questão dos seus protocolos e de alguns selos, né? Então, essa questão de protocolo, selo, ela é muito relativa, né? Se a gente há um questionamento muito forte de como que eu mesmo, meu município, vou me autodeclarar que eu fiz o meu protocolo, né? Mas, enfim, são questões que são correntes de pensamento, mas o mais importante é que a gente tenha, de fato,
esse protocolo, que ele seja de fato implementado, porque não é só fazer. Fazer o protocolo é fácil. O desafio é implementar e que ele seja de fato comunicado como está sendo implementado. Essa comunicação para o mercado consumidor, ele é fundamental. E aí não é uma comunicação de uma empresa, é comunicação do destino. Então, como que o nosso destino está comunicando ao mercado que ele está fazendo o seu dever de casa, que ele criou regras e que ele está, de fato, fiscalizando e que ele está, de fato, colocando em prática essas regras que foram pactuadas. E aí vem a questão do fortalecer a governança. Então, mais do que nunca, este momento exige um fortalecimento da governança. Se não tiver essa governança coesa, dificilmente o destino consegue sair deste momento. Então, é momento de... e quando a gente fala de governança, né, não é governança poder público, mas é a instância de governança composta, que vocês já viram, né, já tivemos aí os encontros falando da importância da instância de governança e dos resultados que uma instância de governança fortalecida ela traz. Então, esse momento que o secretário está promovendo aqui, dessa ampla discussão, de levar todos esses conhecimentos a todos os municípios do estado, ela realmente é muito importante e ela dá base para que as governanças locais elas possam se fortalecer. Então, é importante que haja, de fato, uma estratégia e uma coesão da governança dos municípios. Incentivar a inovação e criação de novas experiências. Então, o destino ele tem que se preocupar com isso também, de criar condições ou de incentivar o surgimento de novos produtos, mas produtos que estejam de acordo com esse novo momento que o turista está pedindo. O que o turista está pedindo? Ele está pedindo experiência. Então, é como criar produtos que carreguem na sua essência, que ofereçam na sua essência experiência ao turista. Fomentar a implementação de práticas sustentáveis, isso também é um diferencial competitivo, como nós vimos lá. E aqui eu abro um parênteses, era para eu ter trazido aqui, foi uma falha minha, que do trabalho que nós fizemos juntamente aí com a Secretaria de Estado de Turismo, por meio da PEID também, e com a ONU Meio Ambiente. Então, nós temos documentos orientativos para destinos implementarem práticas sustentáveis e para empresas também a implantarem práticas sustentáveis. Esse documento ele pode ser acessado no site da Secretaria de Estado de Turismo, acho que está lá disponível, e no site do próprio SEBRAE. Então, são dois documentos, diretrizes para a implementação do turismo sustentável no estado do Mato Grosso e manual de práticas sustentáveis para empresas do segmento do turismo. Então, lá tem dicas práticas para as empresas de vários segmentos estarem incorporando essas práticas sustentáveis. Não há uma necessidade de se ter uma certificação, né? Mas há necessidade de incorporar práticas e, principalmente, comunicar essa prática ao mercado consumidor. Posicionar e promover o destino no mundo virtual. Então, como nós dissemos anteriormente, é fundamental que o destino também esteja posicionado no mundo virtual. Então, como é que o nosso destino está? Nós temos minimamente um site, nós temos minimamente, e aí a Maína já esteve aqui, né, Jefferson, já deu uma aula de como utilizar as mídias sociais para alavancar a questão do turismo, e essa não é a minha especialidade, mas, de fato, todos os cenários mostram, né, a importância de se ter realmente essa presença no mundo virtual. E a presença não é só da empresa, mas a presença do destino. Então, como é que eu consigo encontrar o destino de Poconé nas mídias sociais, no mundo virtual, né? Não só mídias sociais, mas no mundo virtual. Quando eu pesquiso Poconé, ou quando eu pesquiso Pantanal, porque as pessoas talvez não irão pesquisar Poconé, mas vão
pesquisar Pantanal. Quando eu pesquiso isso, como é que eu consigo encontrar a informação desse destino? Né? Que me responda algumas perguntas básicas, né, do que fazer, onde dormir, o que comer, como eu chego até lá e quanto isso me custa. Então, são perguntas que, enquanto destino, precisamos estar posicionado, porque o mundo está fazendo isso. Então, nós também precisamos fazer o nosso dever de casa. E aqui eu trago, né, nós estamos com poucos empresários, né, mas para as empresas também, né, como adaptar as nossas estratégias empresariais. Então, será que eu conheço todos os meus problemas internos da minha empresa? Eu conheço de fato a minha empresa? E aí a gente reforça lá, né, na pesquisa feita, muitas pessoas talvez não souberam responder o quanto elas têm de fluxo de caixa para segurar a crise. Então, isso significa que talvez, né, possa inferir que haja um desconhecimento por parte do empresário, de fato, da sua estratégia financeira, de como que ele está, né? Conhecemos as lacunas de mercado que podem ser preenchidas por nós. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Por exemplo, ou ela é uma cama de casal. Pode continuar, Marisbete. Marisbete está com o áudio bloqueado. Libera aí, Jefferson. Não liberei o dela. Maris, libera seu áudio. Seu áudio está bloqueado. Liberou? Liberou. Ah, ok. Achei que já estava falando demais. Eu acho que Simone já está me cortando aí, Jefferson? Não, brincadeira, gente. Simone já veio brigar comigo aqui. Como? Simone já veio aqui brigar. Ah, foi? Ah, tá certo. Briga com ele, Simone, ele está cortando aí a nossa parceria aí. Brincadeiras à parte, gente. Então, seguimos aqui a questão do propósito, né? Hoje é muito claro essa questão de que as pessoas, elas compram não só o serviço, mas ela tem que enxergar qual é o propósito daquela empresa, né? O que ela está fazendo, qual é a missão, qual que, de fato, por que ela existe. E essa questão do propósito, ela não está só no âmbito empresarial, né? Há um movimento muito grande dessa busca do propósito. Então, cada pessoa está em busca do seu propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? E dessa mesma forma, quando eu encontro esse meu propósito de vida, eu tendo a consumir, eu tendo a ir em busca de empresas que ofereçam propósitos que tenha conexão, que tenha conectividade com a minha filosofia de vida, com o meu propósito de vida. Então, é muito importante que a empresa ela possa pensar sobre isso, né? Por que realmente a gente existe? Qual que é o nosso grande sonho aqui dessa pousada, ou dessa agência, ou deste atrativo? Né? É só para ganhar o dinheiro? Ou tem algo além de ganhar o dinheiro? Ganhar o dinheiro é importantíssimo, é fundamental e é motivo de sobrevivência da empresa. Mas talvez ele não seja o fim em si, mas ele seja um meio, né? E somos lembrados pelas pessoas fora da empresa por uma característica especial, né? O que a gente tem de marcante enquanto empresa? Qual que é o nosso diferencial competitivo? Eu tenho um diferencial competitivo na agilidade de atendimento, eu tenho um diferencial competitivo no atendimento perfeito, eu tenho um diferencial competitivo nos meus produtos e serviços que estão redondos ali, que atendem realmente à necessidade daquele cliente. Então, são questões
que, enquanto empresa, precisamos pensar para que possa estar definindo melhor a sua estratégia. E, nesse momento, é muito importante rever a estratégia da empresa, né? Então, muitos já utilizam as ferramentas do planejamento estratégico. E aqueles que utilizam essas ferramentas do planejamento estratégico, certamente se saíram um pouco melhor neste momento, né? Porque, gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Estamos sim. Ah, tá. É que saiu da minha tela aqui, eu só estou me vendo, não estou vendo mais vocês aqui. Então, eu fiquei meio insegura sabendo se estava tendo retorno, mas tá ok. Então, é importante, nesse momento, revisitar as nossas estratégias, né? Então, o que eu preciso ver? Eu preciso conhecer muito os meus indicadores financeiros, né? E é muito interessante a gente observar que muitas empresas não conhecem os seus indicadores financeiros. Muitas empresas não conhecem, não fazem nenhum DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, para saber de fato o quanto de retorno que ele está tendo dessa sua atividade. Muitas não fazem um fluxo de caixa, então não sabe como é que está, não fazem um planejamento, né, da utilização dos seus recursos financeiros. E são ferramentas básicas e que, neste momento, são determinantes. Aqueles que não fizeram já estão certamente muito comprometidos, mas aqueles que fazem têm que rever, né? E tem que avaliar e adequar a estrutura de custos. Então, estamos num novo momento. Como é que eu posso readequar os custos da minha empresa, né? Onde é que a gente consegue enxugar, se é que ainda existe alguma gordurinha, né? E essa análise de custos é fundamental. Avaliar a necessidade de acessar recursos externos. Então, a pesquisa mostra que no setor do turismo, a maioria das empresas, de fato, estão precisando acessar recursos financeiros. E sabemos que muitas ainda talvez nem conseguiram, né, acessar esses recursos financeiros por N razões. Mas essa análise da necessidade de recursos externos, ela tem que ser muito bem feita, porque muitas vezes nós ainda não sabemos de fato como vai ser o comportamento do mercado daqui para frente. E às vezes eu quero aproveitar uma oportunidade de pegar um dinheiro com juro barato, vamos assim dizer, e depois eu vou me enrolar lá na frente, porque eu tenho carência de 1 ano para pagar, ok, mas eu não sei como que daqui 1 ano eu vou estar. Daqui 1 ano, nada me garante que daqui 1 ano eu esteja com o mesmo nível de faturamento que eu estava em 2019. Então, o mercado ainda está muito incerto. Então, essa análise para tomada de capital externo, ela tem que ser muito bem feita, né? É evidente que muitos precisam, mas tem que saber exatamente por que precisam e onde vão aplicar e qual é a sua estratégia para saldar esse financiamento. Rever o posicionamento de mercado. Então, isso aqui é muito importante e a reflexão para o nosso estado, né? Então, considerando que nós temos aqui no estado alguns destinos que dependem, basicamente, cerca de 80%, ou talvez até mais, do fluxo de turista internacional, esse é um momento muito importante, porque esse turista internacional, nós, pelas indicações, nós só teremos eles em 2021. E daí? O que faremos daqui até lá se toda a minha estratégia está direcionada a atender esse público internacional? O que eu devo fazer? Eu tenho que rever este meu posicionamento, rever essa minha estratégia e adequar esta minha estratégia para o fluxo, para o consumidor que está sendo possível neste momento. Então, se neste momento toda a sinalização está me mostrando que o consumidor que eu vou conseguir atingir é o consumidor do entorno,
Então, eu tenho que olhar para dentro da minha empresa e fazer uma análise. O que eu estou ofertando hoje atende esse público do entorno? O que será que esse público do entorno está querendo? Eu tenho que fazer todas essas perguntas e ter respostas para essas perguntas. E logo em seguida, o que a gente tem que ver? Adequar a política de preço e comercialização. E se eu vou adequar o meu posicionamento de mercado, eu também tenho que rever a minha política de preço, né? Considerando que estamos no momento em que os turistas, de maneira geral, estão com menos disponibilidade de recursos, isso considerando turistas no mundo, e se eu tenho um destino onde o meu posicionamento é turista internacional e agora eu vou direcionar para atender um turista local e depois o turista nacional, essa análise eu tenho que ser feita, porque eu não vou chegar a esse turista local e a esse turista nacional com a mesma estratégia ou da mesma forma, pelos mesmos canais. Eu tenho que ver quais são os canais que eu consigo chegar nesse turista local e nesse turista nacional, e nem oferecendo o mesmo produto. Provavelmente eu tenho que fazer alguma adequação do meu produto, né, do meu serviço, e também a questão de preço. Eu tenho que readequar a minha estratégia de preço. E aqui é muito importante salientar, né, de que nesse momento exige que os empresários, sobretudo os empresários da área hoteleira, eles possam, de um determinado destino, eles possam fazer uma estratégia em conjunta para não incorrerem na guerra de preço. Porque também, se forem para a guerra de preço, essa não é a melhor estratégia, jogar o preço lá embaixo, que não cobre nem os seus custos, e depois prejudica todo o destino, e essa empresa também não vai se manter por muito tempo no mercado. Então, nesse momento, é importante que a governança possa haver esse movimento da governança. Então, que os empresários também eles possam participar desse movimento da governança do destino, de construção de uma estratégia coletiva, de forma que consiga minimizar o impacto e possibilitar um maior número de empresas passem pela crise, né? Então, se pensar juntos, certamente encontrarão caminhos que sejam mais sustentáveis do que se pensar sozinho. Então, essas são algumas reflexões para as empresas, né? Para que possam estar revendo as suas estratégias e se posicionando no mercado. Aí a gente traz aqui também a questão da sustentabilidade, que nós já falamos. Então, quando se fala em sustentabilidade, às vezes se pensam em muitos investimentos e nem sempre há uma necessidade de grandes investimentos, mas analisar seus dados, ver a questão da eficiência energética, a gestão de resíduos, a questão da economia circular, a acessibilidade, e está vinculado isso ao desenvolvimento socioeconômico do destino, né? E melhorar a questão da comunicação, né? Procurar utilizar as ferramentas que já estão disponíveis, como chatbot, redes sociais, vídeos, sites, conteúdos e campanhas publicitárias online. Isso tanto, né, como uma estratégia para empresas, também como uma estratégia para os destinos. Aí a gente tem, então, aqui, finalizando, indo para esse último momento aqui, a atuação do SEBRAE, né? Então, nesse momento, o SEBRAE ele tem feito uma atuação muito de geração e disseminação de conteúdo. Então, ao longo desse período, houve um esforço no sentido de estar próximo aos empresários, né, por meio de vários canais. Então, os canais das lives, os canais das consultorias online, dos nossos 0800, no sentido de estar apoiando o empresário para definir as suas estratégias de sobrevivência, né? Que neste momento a sinalização é que a maioria das empresas, né, estão realmente adotando uma estratégia de sobrevivência, sobreviver neste momento para depois lá na frente adotar novas estratégias.
E com isso, nós também criamos, né, o Sistema Sebrae criou uma série de diretrizes de protocolos para retomadas. Então, são protocolos não só para o turismo está contemplado também, mas são N setores que são contemplados aí com diretrizes para a retomada. E isso tudo pode ser acessado pelo nosso portal. Outra atuação que nós tivemos foi a questão da atuação de apoio, né, a questão ao crédito, com a disseminação das linhas de créditos existentes e também fazendo algumas parcerias, como foi a questão do FAMP, que é o Fundo de Amparo, Fundo de Aval, nesse momento disponível ainda com Caixa Econômica. E agora, nessa última semana, nós estamos lançando também a outra atuação, que é uma atuação mais próxima dos empresários, né? A gente observou que só as orientações, só as lives, só as recomendações não estavam fazendo a diferença na vida dos empresários. E nesse momento o que a gente precisa é realmente apoiar, fazer a diferença, dar a nossa contribuição para esse enorme número, né, de empresas que sustentam, inclusive, que contribuem muito com o PIB do país e que também garantem aí emprego de muitos brasileiros, né? Então, e muitos mato-grossenses. Neste caso aqui é uma atuação específica do Sebrae Mato Grosso, onde nós estamos disponibilizando consultorias online. Então, cada empresário de qualquer setor, ele pode acessar consultoria de até 6 horas de consultoria em algumas temáticas, como marketing digital, biossegurança, gestão financeira, estratégia de vendas, formação de preço de vendas e redução no custo de energia. Essas são consultorias gratuitas que podem ser, mas são todas à distância, mas que já ajudam muito o empresário a tomar algumas decisões nesse momento de reposicionamento. E, aliado à questão do turismo, nós fomos acionados aí pelo secretário, como ele mesmo já informou lá no início, e a gente está criando, então, uma estratégia de disponibilizarmos, de fazermos algumas rodadas de negócios, essas rodadas provavelmente virtuais. Neste primeiro momento, a gente pensou em fazer com os municípios daqui do entorno do Invest, que fazem parte do escopo do Invest Turismo, mas essa é uma estratégia que está na diretriz aí da Secretaria de Estado do Turismo e que o Sebrae também está junto, para que a gente possa estar fazendo essas rodadas de negócios, contemplando todos os polos do nosso estado. Então, nós ainda não temos a data prevista, estamos só afinando aí a estratégia operacional, de qual plataforma nós vamos estar utilizando, como é que a gente vai estar executando essas ações, mas são ações que nós já temos o compromisso aí, tanto da Secretaria quanto do Sebrae, que estaremos realizando para poder apoiá-los também neste momento de buscar o mercado, inicialmente o mercado no Mato Grosso, mas também com possibilidades para a gente poder avançar e fazer rodadas nacionais e, quem sabe, até algumas rodadas com foco internacional, já visando a questão do mercado para 2021. E aqui, Conte com o Sebrae, nós estamos disponíveis em vários canais, pelo nosso Face, pelo nosso Instagram, pelo nosso portal, enfim, de todas as formas é possível encontrar o Sebrae e que pode estar apoiando aí as micro e pequenas empresas, não só do turismo, mas de todos os outros segmentos, né? E para finalizar, eu trago aqui uma frase do Charles Darwin que acho que é muito oportuna para esse momento, né? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E nós estamos em época de mudanças, mudanças velozes, mudanças rápidas. O mundo VUCA que estava sendo projetado no passado, é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, são mudanças de hora em hora, nós temos mudanças e nós precisamos, enquanto pessoas, nos adaptar a esse novo momento, enquanto empresários, né, adaptar a esse momento, enquanto gestores públicos também, precisamos nos adaptar a esse novo momento
que a sociedade exige de nós um posicionamento, né, de apoio, de diretriz, para onde caminhar o nosso destino turístico. Então, da minha parte é isso. Aqui estão os meus contatos, para quem ainda não os tem. Agradeço mais uma vez a essa oportunidade, Jefferson, de estar aqui partilhando e seguimos aqui juntos. Acho que foi num tempo aí bom, né? Não sei qual é o tempo que vocês têm para esse momento. Marta, nós agradecemos aí sua parceria do Sebrae e a sua tempo aqui com a gente, né? Eu pedi só para você minimizar a sua apresentação, para a gente entrar aqui no chat para começar Tá. o pessoal. Estou descobrindo aqui como é que eu faço isso. Não foi, né? Vê se consigo tirar por aqui. Então. Vê se você consegue por aí que eu estou tentando ver aqui. Aí, que bom. Deixa eu ver aqui. O pessoal quer saber se vai disponibilizar a apresentação. Sim. Guia de turismo, se tem algo para esse profissional? A Suzy está perguntando. Uhum. Bom, o guia ele entra bem na característica lá do MEI, né? Então, essas consultorias, inclusive, Suzy, que nós estamos disponibilizando, os guias de turismo que têm MEI, que são cadastrados como MEI, eles também podem estar acessando, tá? Então, se quiser a consultoria na área de gestão financeira, uma consultoria na área de marketing, né? Então, a empresa pode escolher até 3 temas desse trabalho, tá bom? A Mônica está comentando que em Barra estão fazendo um plano de recuperação da economia do município através do turismo, né? Eu acho que o Sebrae, Mônica, pode ajudar vocês bastante nesse momento, né? Principalmente nessas consultorias que eles estão dando. Alguém quer fazer alguma consideração? Cadê o Daniel, seu... Sim, Laércio, por gentileza, 1 minuto, posso fazer uma pergunta? Laércio, pode fazer. Jefferson, por gentileza. Já teve vários amigos aí, uns 3 ou 4 que morreram aí, que trabalham com turismo, né? De acordo com toda essa tensão que tá vendo aí, entendeu? Coração, isso, aquilo, mas não foi o Covid, não, entendeu? Foi de acordo com a pressão do comércio, do negócio, perdendo força financeira, tudinho, né? Então, uma pergunta eu faço para vocês. Claro, nós estamos falando sobre caminhos, né? Mas não seria mais importante a gente agora, por exemplo, o turismo, no caso, a secretaria, falar com o governo para dar um jeito disso, dar um suporte urgente para esse povo, porque está tudo morrendo aí, que está realmente, a situação não é brincadeira, é grave, entendeu? Nos próximos 30 dias, um monte de empresas, tem microempresas de turismo, vão fechar, porque não tem mais onde caminhar, entendeu? Então, a pergunta que eu faço para você, teria como fazer para dar a Caixa, por exemplo, tudo bem, ela tem até uma linha de crédito boa, mas todos têm que ter a restrição, não aceita a restrição. Para quem está parado, fechado, 90 dias, entendeu? Já foi 30 dias, venceu, 60 dias, venceu, já está com 90% no Serasa. E aí, como que fazemos? Então, a pergunta é essa. Vamos tentar sobreviver para depois a gente traçar os caminhos, não é? Porque eu estou, por exemplo, agora, a Suzy, por exemplo, nós estamos tentando, no caso, com o Sindicato de Turismo, tudinho, entendeu? Dos guias, tentando abrir algumas portas, mas todos, 90% batem nessa situação da restrição já. Então, peço para você, por gentileza,
como que dá uma ideia para nós, ver o que fazemos, porque a situação está... Por exemplo, amigos nossos morreram já. Ontem morreu um outro também. São tudo gente que trabalha com turismo. Aí fala assim, mas ele morreu porque foi hipertensão, o quê? Mas é claro, se você vê as contas vencendo, você não vê caminho nenhum, você vai morrer mesmo. O que você me fala isso, por gentileza? Por parte. Nós tentamos, pela Desenvolve, uma linha de crédito. Concordo com você que é a parte burocrática do sistema do Bacen e tudo mais. Nós estamos aí conversando com a Assembleia e o Jair está fazendo um trabalho extraordinário, o presidente da Desenvolve, para conseguir um fundo de apoio para esse momento. Mas aí depende de vários fatores aí, né? Para a gente conseguir ter notas de avais, como tem o FAMP do Sebrae, tem uma do governo. E aqui não tinha isso aí, né? essa possibilidade. Mas o Jair está tentando construir isso com a Assembleia Legislativa e com a Casa Civil, logicamente, né? Com a ordem do governador, para a gente conseguir fazer isso aí, Lércio. Agora, o governo subsidiar algum recurso, nós estamos conversando com o governador, mas isso ainda não tem uma finalização dele ainda. Eu sei, mas então, por exemplo, no caso, eu digo para você, por gentileza, dê uma força, você que tem acesso a todos os canais aí, entendeu? Porque realmente, ontem morreu um outro amigo nosso. Por exemplo, quem conheceu o Luizinho, por exemplo, lá do Barco Hotel no Pantanal, investiu um montão de dinheiro. Ele morreu, por exemplo. Por que ele morreu? Porque ele viu que os cancelamentos começaram a acontecer, entendeu? E ele tinha uma fortuna de investimento lá. Então, o cara se foi. E com esse já foi mais 2 ou 3 mais. E alguns mais virão. Então, por exemplo, assim, vamos tentar segurar essa onda desse povo, vamos tentar fazer com que todos sobrevivam, né? E depois, claro, vamos estudar melhor esse caminho, vamos organizar. Realmente pode ser maravilhoso. Mas, no momento agora, a questão é conseguir alguma coisa para sobreviver. Tá? Em nome de todos os guias de turismo de Mato Grosso, eu garanto para você que todos vão ficar muito felizes com a situação, se der alguma coisa para a gente aí. Tá? Sim, os guias são uma pauta constante nossa, tanto aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, reunião que eu tenho com o governador, o pessoal, como na esfera federal. A gente sempre pode ajudar você nesse momento, né? E vai ser constante essa briga nossa para a categoria, eu tenho certeza disso. Obrigado. Hein? Obrigado, bom dia a todos. Mais alguém quer fazer uma consideração? Secretário. Alex. Uma pergunta para o senhor aí. Parabéns aí, Laércio, pela colocação aí. Marisbeth, muito legal a tua apresentação. A gente está aqui meio que de fora, né? Qual que é a possibilidade do Estado conseguir investir um recurso em compra de passagens aéreas, tendo em vista aí a facilidade em remarcação, em datas flexíveis? Esses dias eu comprei um trecho de ida e volta Cuiabá-São Paulo, saiu por R$450 com as taxas, né? Então, se a gente investisse aí, por exemplo, se o Estado investisse R$900 mil, a gente poderia comprar 2.000 passagens aéreas e trabalhar uma campanha de marketing que subsidiasse essa tarifa, por exemplo. A gente compra aí ao trecho de R$450 de volta e subsidia 50% disso, para a gente poder fazer uma grande ação de venda, entendeu? E atrair o turista interno, o turista doméstico, que acho que a maioria, 80%, faz conexão em São Paulo, né? Então, assim, qual que é como que você vê, vocês já pensaram nisso? Qual que é a possibilidade de ter um investimento nesse tipo de ação, entendeu? Que eu acho que é mais efetiva, né, para a entrada desse dinheiro novo aqui no Estado. Alex, nesse caso da compra das passagens, eu não pensei porque a gente tem uma licitação. As passagens nossas são meio tabeladas. Eu tenho alguns entraves aí, na parte jurídica mesmo, né, Alex? Mas é um caso a se pensar. Nós estamos fazendo uma campanha... Desculpe interromper, a ação já é feita há muitos anos na Bahia. Eu estive na reunião do Conselho Nacional de Turismo no passado e o secretário de Turismo da Bahia, ele falou, ele demonstrou que ele já faz esse tipo de ação que dá um resultado muito bom, entendeu? Então, assim, talvez assim, a Secretaria de Turismo ela tenha as limitações, mas a gente aí, como Conselho do Estado ou uma ferramenta, a gente tem que ir atrás desse recurso, porque para um investimento de 900 mil de compra de passagem, para o Estado é um valor que não tem tanta
para o Estado é possível de ser feito. É possível de ser feito. E eu gostaria de participação do Luiz Carlos Nigro também. E a gente buscar mecanismos para fazer isso acontecer de fato, entendeu? Alex, eu vou ver como funciona isso. Eu vou falar com o secretário da Bahia. Realmente eu não sei como funciona isso, na parte legal disso aí. Eu sei se nós estamos liberados agora o recurso para a gente começar a tocar a campanha nossa do pós de retomada do turismo, né? Então, vou ter as campanhas de mídias agora, tanto interna aqui no estado, e depois a nacional. Estamos tocando as duas aí, bem paralelas aí, né? Acredito que nos próximos 20, 30 dias, nossa campanha nossa vai começar a estar na rua. Tem a parte da plataforma do turismo, onde nós vamos, que é o PIT, que é o nosso site aí, que vai ser um grande incremento aí. E aí eu passo pela mão dos colegas secretários, dirigentes do turismo, que estão fazendo a inserção dos dados, né? Então, nós vamos focar muito em cima dela. E a campanha de mídia. Essa parte realmente eu não conhecia, Alex. Vou em busca disso aí, para saber como funciona lá, ver a parte jurídica, e depois tem que ir atrás da parte orçamentária. Né? Que nesse momento agora, muita parte orçamentária nossa está indo realmente para o Covid, né? E eu consegui liberar essa parte da promoção nossa, ser liberada agora. Mas eu vou atrás, Alex. Conta com a gente aí, que precisar. Tamo junto. Mais alguém? Oi? Oi, Daniel. Tá ok? Estão escutando? Estou escutando, mas não estou te vendo. Tá ok? Marisbeth, tudo bom? Daniel, você está perto de alguém que está no Zoom também? Eu estou perto da Dayana aqui, mas ela está sem áudio. Não tem problema, ele dá interferência. Ou sai de perto ou tem que desligar um dos dois. Não, você fica ali. Vamos lá. Marisbeth, foi muito boa a apresentação do cenário do turismo, do novo turismo agora para o estado de Mato Grosso. Acho que serve como base para qualquer um de nós que precisar fazer uma explanação em relação a qualquer tipo de pedido em relação a governo municipal, a Contur. Então, ficou muito boa a visualização. O que ficou claro para mim é que tudo tem um começo. E esse recomeço aqui, para quem está dentro do município, é apresentar um protocolo de biossegurança. Eu e Dayana já fizemos pesquisas, você mesmo mandou alguns exemplos de protocolos que a gente conseguiu estudar, mas descobriu o seguinte: a prefeitura não pode desenvolver esse protocolo. Quem tem que desenvolver o protocolo é uma associação ou o Contur. Só que esse protocolo, eu vou dar um exemplo para vocês, o de Bonito, Mato Grosso do Sul. Acabou de ser apresentado, já está na internet, e o decreto do Prefeitura de Bonito, ela coloca no decreto que o protocolo tem que ser autorizado e validado pela Secretaria de Turismo, e quem faz a execução de fiscalização é o setor de vigilância sanitária do município. O que eu venho pedir aqui para vocês existe um auxílio para que o Contur possa estar recebendo uma ajuda, um aporte, tanto da Secretaria de Estado ou do SEBRAE, para que se possa fazer esse protocolo que tem que ser assinado e validado por um profissional. Por exemplo, lá em Bonito, Mato Grosso do Sul, quem assina é um biólogo especialista, que é lógico está dentro de uma empresa de consultoria. Então, nós precisamos, nesse momento, que o Contur valide um protocolo sanitário de biossegurança junto à secretaria, para que se dê regularidade, para que se comece a abertura desse fomento de forma sustentável. Então, o que eu venho pedir para vocês é isso. Nesse momento, os municípios não têm uma lei que regulamenta a liberação.
essa liberação tem que ser através de um protocolo validado. E esse protocolo tem que ser assinado por um profissional técnico. Então, gostaria de saber, lógico, aqui vem um pedido que a gente precisa desse auxílio, que esse protocolo urgente, porque todos os municípios, acredito eu, têm um comitê do Covid-19. E é esse comitê que está ajudando os prefeitos a validarem esse decreto. Então, como estão fechados os comércios dos municípios do setor do turismo, então a gente precisa desse protocolo validado para que a gente comece já a abertura de forma técnica, sustentável e segura para poder dar o que a gente vem oferecendo já há vários anos, que é a credibilidade em relação à sustentabilidade do ecoturismo nosso aqui. Bom, Daniel, deixa eu falar. O Nigro está aqui, o Marca Navarro está aqui. Não vi mais se tem alguém de algum sindicato ou associação. Foi debatido aí no âmbito nacional os protocolos de biossegurança com os selos, que foi divulgado pelo ministro há uns 20 dias atrás, né? Ali os protocolos estão muito consistentes ali, Daniel. E aí as associações, elas pagaram técnicos, né, para estar desenvolvendo esse protocolo junto com a Anvisa. Então, eu acho que é um momento, Daniel, de você, de todo mundo, né, começar a adaptar nos protocolos que nós já temos aí. Não vamos inventar nada novo. O que acontece bonito acontece aqui em Nobres, ou na parte de hotelaria, aí o Nigro pode estar falando bem sobre participa da reunião até da federação, foi discutida essa pauta dos protocolos de biossegurança. Tem alguns empreendimentos que tem uma estrutura que estão pagando consultoria para atender melhor os turistas, né? Mas no primeiro momento eu acho que é interessante, bem mais interessante, é pegar os protocolos que estão aí à disponibilidade pelo Ministério e pelas associações. Ô Jefferson, só para completar, o protocolo do Ministério, o selo, ele não serve como validação. Nós já lemos ele, já temos acesso, você entra lá, cadastra, você já tem o selo, mas ele não serve como base técnica para que ele possa responder o atendimento, até porque os nossos atrativos são atrativos que têm contato com o cliente. Então, o protocolo ele é mais extenso, ele é bem mais amplo, e ele tem que ser validado. Algum técnico especialista tem que validar aquele protocolo para que o comitê possa poder ajudar. Então, o que aconteceu é que, no caso de quem tem atrativo, o ecoturismo, ele precisa de um biólogo, de um especialista, que valide um protocolo que é individual. Cada município tem específico quais são os atrativos que eles atingem. Vou dar um exemplo para você. Piscina não está liberada ainda. Não existe nenhum estudo técnico que libere o uso de piscina. Então, dentro desse protocolo, tem que ter um profissional, um biólogo, que atenda aquela região que vai abrir. No caso de Nobres, precisamos de um profissional técnico que valide, junto, é lógico, com o selo do turismo, né? Mas mesmo que serve como referência. Mas, na hora de fazer esse protocolo, esse documento tem que estar validado e assinado por um profissional. Então, eu queria que a gente estudasse mais sobre isso, eu preciso dessa ajuda, que o Comitê de Biossegurança aqui do município, tem Nobres e Rosário envolvido aqui, precisa validar esse protocolo, porque se o prefeito coloca um decreto e abre o turismo de Nobres para ter um receptivo, quem é que responde por essa segurança? Entendeu? Então, esse profissional existe e a gente precisa validar. Porque só anunciar, que nem a gente já está vendo, eu até falo assim, me preocupo. Como é que os municípios já estão anunciando a retomada? Chapada já está aberta. O turista pode ir com segurança, quem responde? Somente o selo. Ele já garante que o município que tem lei municipal, aquele voucher, ele está segurando o cliente, o dono de atrativo,
Então, o perigo é isso. Quando o turista chegar, ele vai analisar quem foi que fez o protocolo de biossegurança e quem que denuncia, caso lá não tiver cumprido. O Ministério hoje ele não responde se chegar num atrativo e lá não tiver regulado e o protocolo não tiver assinado e atendido pela vigilância sanitária do município. Então, ficou ampla a discussão. O Covid ele deixou em estado de risco todos os atrativos. E retomar tem que ser de forma segura para o guia, para o dono de atrativo, para as agências, porque quando alguém compra um voucher e se alguma coisa errada acontecer durante esse passeio, quem responde? Então, as secretarias estão preocupadas com isso e a gente vem pedir esse apelo para vocês, para a gente ampliar essa discussão. Daniel, eu vou conversar com o pessoal da Vigilância Sanitária aqui também do Estado, o Juliano, o secretário. Umas ações em relação a isso. Jefferson, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de responder até um pouco o Daniel, né? Daniel, eu acho que você está levando muito ao extremo a questão da biossegurança. Existem o protocolo já, inclusive, do SESI, né, para diversas ações, porque não muda praticamente nada dentro do atrativo. O que você precisa cuidar é o básico. Hoje nós já temos um conhecimento maior sobre o coronavírus, já sobre disseminação e uma série de outras coisas, e quebrou-se também uma série de mitos aí que o pessoal pensava que o corona voava como se fosse uma piranha atacando, um jacaré atacando, né? Subitular o rosto das pessoas para poder entrar. Hoje já está muito tranquila essa questão da disseminação. A gente sabe que 99% nós vamos bloquear com o uso de máscara, com as boas práticas de higiene e limpeza. E dentro dessa cartilha do SESI, existe um protocolo muito completo, né? O sindicato também de hotéis, bares e restaurantes, a Abrazel, fizeram um protocolo para hospedagem, para alimentação, que é basicamente higiene e limpeza, não tem outra situação. Né? Nos restaurantes, é a pessoa só tirar a máscara na hora que sentar na mesa, todos os atrativos fazer com máscara, ter o álcool gel, fazer a higienização dos locais de muita circulação, quer dizer, tem tudo isso já pronto. Nós, como o Jefferson falou, nós não precisamos inventar a roda, né? Se tem alguém criando dificuldade aí no município, que você está me falando, é porque quer tirar vantagem, quer contratar alguém, quer fazer alguma coisa. Mas hoje os protocolos são muito básicos, é uma coisa muito simples. Você vê cidades aí inteiras que já estão aí praticamente zerado o caso de corona, não teve morte com coronavírus. Por quê? Higiene. Essa é a palavra principal, higiene e o uso de máscara. O coronavírus só entra pelo olho, nariz e boca. Não tem outro lugar que ele entra. Então, é só isso. É a gente ter o cuidado, é o funcionário usar óculos, usar máscara, álcool gel, luva não adianta. Né? A gente tem que sentir que a mão da gente está suja para poder limpar, lavar. A luva, ela engana muito, né? Quando você usa luva, isso é muito errado o uso de luva. Então, nós temos que ter esses cuidados básicos, que na Abrazel já tem, no Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes já tem esses protocolos, e do SESI também tem esse protocolo. Né? Com relação à água, à piscina, não existe no mundo inteiro, nem na água, nem na comida, a disseminação do coronavírus. Não existe. Se você entrar numa piscina, não existe disseminação de coronavírus por piscina. Isso já está comprovado. Né? Na água não está, na comida que chega na mesa quente não está. Lógico que se você pegar um copo sujo para beber água, né, aí vai estar contaminado. Né? Não lavou direito, não passou, não teve as normas para lavar um copo, vai pegar o coronavírus. Né? Agora, é muito básico, muito simples. Eu acredito que depois dessa pandemia, nós temos que trabalhar muito, Jefferson, nas secretarias de educação para ter uma aula de higiene,
né? Porque a nossa população realmente pena muito nessa questão, né, de não lavar a mão. Não é todo mundo que lava a mão, não é todo mundo. É mudar o hábito, nós precisamos mudar o hábito das pessoas. Esse é o maior combate ao coronavírus, é mudando o hábito das pessoas. Obrigado, Nigro. Daniel, o Nigro falou bem da parte do protocolo deles, né? Mas eu vou também falar com o secretário Quer fazer Juliano, uma fala? secretário Juliano, para ver mais informações sobre isso aí, tá? Pode falar, Luiz. Um detalhe aí para somar nessa discussão aí sobre os protocolos. Eu venho tendo que responder para o trade, para os profissionais de turismo, etc., aqui em Chapada dos Guimarães, desde março, quando saiu o decreto 425, que não permitia, né, as atividades de turismo, entre outras. E isso só foi liberado, não sei se é conhecimento de todos, a partir dessa última sexta-feira, nesse último decreto 522, foi publicado na sexta-feira, foi finalmente liberado essas atividades de turismo para funcionamento mediante regulamentação municipal. Aí, feito isso, ontem já tivemos a primeira reunião do comitê, eu já pautei como que a gente vai direcionar, né, esse possível funcionamento, etc. E para dar uma resposta para o Contour, para o trade, para os profissionais, eu já convoquei uma reunião para amanhã para ser discutido quais são os protocolos que serão propostos para a gente poder depois deliberar em comitê e, via decreto, poder fazer a volta do funcionamento aí. A minha pergunta, a minha dúvida agora, enquanto gestor, é o seguinte. Nós tivemos, nesse mesmo decreto 522, que o governo do estado publicou, ele determina sobre as regras padronizadas para os municípios de definição das restrições de funcionamento de todas as atividades, baseado no risco, né, com os fatores e todos os coeficientes que está sendo levado em consideração para definir se o risco do município é baixo, médio, alto ou muito alto. E conforme cada definição dessa, tem as restrições de funcionamento das atividades. Nós estamos tendo nesse momento, então minha preocupação é a seguinte: faço a reunião amanhã com o Contour, determinamos os protocolos, levamos para o comitê delibera e sai o decreto possibilitando a volta do funcionamento, né? Com todos os protocolos, etc. Mas aí vem o decreto estadual, ele sobrepõe a qualquer funcionamento de atividade de acordo com o risco do município também. Então, na verdade, eu não estou pontuando nada, eu só estou abrindo realmente o debate, como o Daniel pediu, né, que essa discussão seja mais ampla, né, em termos de funcionamento, de tudo, que se a gente determina protocolo, começa o funcionamento e, de repente, pelo decreto estadual, que agora está valendo para os municípios de risco, as medidas restritivas serão tomadas também de acordo com isso. E aqui no Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul principalmente, que foram os estados que conseguiram segurar mais o avanço, né, das contaminações, da famosa curva aí, a gente percebeu nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, que esse avanço agora parece que chegou mesmo de verdade aqui no nosso estado. Então eu prevejo que o nosso risco hoje em Chapada é um risco baixo, entendeu? Então está propício para ser implementado o protocolo e começar. Mas da maneira como isso está aumentando, não sei como que vai ser daqui 15 dias, entendeu? Então é só isso, eu só quis fazer essa ponderação, porque enquanto poder público, a gente pensa na atividade econômica, a gente pensa que a gente depende disso, né? A arrecadação do município aqui foi extremamente prejudicada por conta das atividades paradas, e eu tenho ouvido, né, o trade, os empresários e tudo mais, sobre como que nós vamos fazer, né? Então esse diálogo, essa conversa, ela é bem mais ampla, entendeu? Essa da retomada e tudo mais. E nesse momento especificamente, que saiu esse novo decreto do governo do estado, né, de regulamentação dos níveis, né, de risco de cada município e das restrições que podem ser implementadas baseado nisso, uma implementação de retomada nesse momento acaba sendo prejudicada, visto que o cenário da saúde está realmente aumentando muito o número de casos, o número de óbitos nos últimos 10 dias para cá. É só isso, eu quis colocar um pouco, porque é a realidade que a gente vive enquanto gestor público e próximo, né, da atividade econômica e tudo mais. Tem que pensar sempre os dois lados. Luiz, só para esclarecer... eu gostaria de falar. Só responder para o Luiz. O decreto do governador, do governo do estado, ele foi recomendatório. E ele é bem alinhado aí às ações com as prefeituras. Tem prefeitura que pode atender, tem prefeitura que não vai atender. Isso tem até uma determinação do STF.
que tirou o poder aí da presidência da República, do governo federal, e passou para os estados e municípios. E já teve entendimento que dentro do estado, que as ações internas dos municípios é do município, não do governo do estado. E a gente fez o recomendatório para começar a ter algumas bases de todas as cidades, né? Tem cidades aí que a gente viu que tem um grupo de risco muito alto, mas tem 2 casos só, mas lá não tinha nenhuma unidade de saúde, mas você tem cidades vizinhas que tem. Então é uma coisa que você tem que conversar muito, entre a prefeitura e a Secretaria de Saúde. E eles estão num alinhamento muito bom agora. Tá? Sim, esse decreto ficou muito bom. A parte técnica que determinou esses níveis de risco aí foi ótimo. Pode falar, Mônica. Eu ia complementar a fala dele, que, na verdade, o decreto ele é recomendatório, né? Ele recomenda, cria critérios, cria parâmetros, mas cada município tem que avaliar a sua situação, né? Tem municípios que têm como atender, tem municípios que não têm como atender os casos, né? Tem municípios que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Barra do Garças. Barra do Garças tem estrutura, né, de alta e média complexidade para atender, e para você imaginar, além dos leitos de UTI que nós tínhamos, nós criamos aqui, há uns 20 ou um mês atrás, mais 5 leitos exclusivos COVID. Mas para você imaginar, esses 5 leitos exclusivos COVID, eles estavam ocupados por 4 pessoas de fora do município e 1 de Barra do Garças. Então, assim, o nível de contaminação em Barra do Garças, ele não está alto. Está alto lá na origem de quem está vindo. Inclusive, Jefferson, vou até agradecer aqui, ontem o governador mandou mais 5 respiradores para cá, porque a gente atende 33 cidades, a saúde aqui é municipal, não é estadual nem regional, mas a gente atende 33 cidades que não têm recursos, né, de alta e média complexidade, mas, enfim, aqui o prefeito avaliou o seguinte, né, além da gente ter estrutura, a contaminação entre as pessoas de Barra do Garças, ela não está alta. Nós estamos com alguns casos, muitos casos, eu não sei, mas por quê? Está vindo gente de 33 municípios para cá, para o hospital, né? Eu ia dar outro exemplo também, Mônica. A Mônica é uma secretária que manda mensagem diariamente, fazendo várias ponderações, principalmente quando vem os decretos, né? E ficou muito claro no decreto, desde o primeiro decreto, que a gente estava dando recomendatório, mas aí o promotor lá de Barra foi um promotor muito incisivo, e o juiz de Barra também foi, teve que recorrer a instâncias superiores para estar liberando algumas atividades econômicas do município de Barra. Então, a gente vê também aí a Defensoria, o Ministério Público também atuando muito nos municípios, né? Então, a gente fez um decreto aí regulamentando o que a gente entende, junto com os municípios também, nesse momento de pandemia, quais são as melhores diretrizes para a gente estar tomando junto, em conjunto. E ontem eu falei seu pedido na reunião, Mônica. Mais alguém? Estamos indo para 2 horas já de reunião, né? Eu queria só fazer algumas considerações aqui. Comecei falando para o Alex, até antecipei algumas partes. Nós já começamos aí, você autorizando a retomada do turismo, então nós vamos ter umas campanhas distintas aqui. Então, a campanha é muito voltada para os empresários, outra campanha voltada para o público final, turistas do estado. Então, a gente já começa a discutir, os municípios liberaram já algumas gravações, algumas ações aí nos municípios, então, nós já começamos, temos start nisso ontem. Desde semana passada, nós estamos conversando sobre isso com as agências de publicidade do estado, com a Secretaria de Comunicação, e aí o governador e o secretário Mauro Carvalho entenderam que já é o momento da gente começar a discutir a retomada do turismo, nos deu carta branca para começar essa retomada e as campanhas. Com o Sebrae, um grande parceiro nosso, a Marisbeth comentou aqui das rodadas de negócio que nós vamos fazer, nós vamos colocar aí, vai ser inédito no Brasil, né, Mari? Essa plataforma que o Sebrae desenvolveu e
a parceria aqui com o governo do estado. Nós vamos linkar aí as agências de viagens com todos os atrativos, todos os destinos turísticos do estado, né? Do estado inteiro. Então, aí vamos ter o Omar vai nos ajudar muito nisso com a ABAV, as agências que estão cadastradas aí na ABAV, fazem parte da ABAV. E aí nós vamos aqui só alinhar agora na parte final aí dessas tratativas entre o governo e o SEBRAE, para que um dia nós estamos anunciando aí para todo mundo essa maior rodada de negócio virtual, e vai ser a primeira do Brasil, feita aqui em Mato Grosso. Então, nós vamos ser pioneiro nesse momento agora de crise, fazer uma rodada de negócio para aproximar o sul do estado com o norte, a região oeste com a região noroeste. Então, nós queremos aproximar todo mundo. Eu encontro aí aquela campanha que comecei a discutir ano passado. Eu acredito muito no turismo interno do estado, e agora, mais do que nunca, isso está muito claro para mim, que o plano de retomada passa para o turismo interno do estado de Mato Grosso. Então, a gente fazer campanhas regionais, em micro-regiões, em campanhas em regiões maiores do estado, para que a gente consiga fazer o mato-grossense viajar dentro do estado de Mato Grosso e ter orgulho de falar que tudo isso aqui é nosso. Então, e aí eu agradeço muito a todos vocês, agradeço muito o SEBRAE por essa parceria, está disponibilizando essa plataforma para a gente, nesse momento, estar fazendo essa integração entre os empresários, para estar fazendo essa capacidade, essa rodada de negócio e uma capacitação aí para o pessoal começar a entender um pouco os destinos, né? Muito obrigado, Marisbeth, e o SEBRAE, em seu nome do SEBRAE, um abraço para o Zé Guilherme, para toda a diretoria, por essa parceria que vocês sempre estão aí de primeira hora mesmo, para nos ajudar nesse plano de retomada e nas ações da Secretaria e do Governo do Estado. Obrigado a todos. Fala, Mari, uma coisa? Agradecer, então, mais uma vez, Jefferson, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, e ao mesmo tempo também tendo acesso a tantas informações do turismo aí no estado do Mato Grosso. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que participaram também. E eu respondi algumas perguntas via o chat que tinham colocado, e a Mônica me fez uma pergunta também lá no chat, né, Mônica, se o SEBRAE vai estar atuando no turismo para esse ano. A princípio, a gente deve direcionar algumas ações a partir do mês de julho, com algumas ações mais intensas com relação ao turismo, tá? Então, a gente já está aguardando algumas diretrizes do SEBRAE Nacional, mas assim que tiver, a gente vai estar fazendo certamente essa parceria aí junto com a Secretaria de Estado do Turismo. De qualquer forma, a gente está com essas consultorias aí online, gratuita, que já para inicialmente, né, já dá um amparo inicial aí para os empresários, tá bom? E sigo à disposição. Muito obrigada a todos, tá? Beleza, obrigado. Tchau para todos, obrigado pela reunião. Tenham uma ótima semana ainda pela frente. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Tchau para todos aí. Bom dia, um abraço a todos. Obrigada Vou pela começar minha fábrica de rodas aqui para inventar a roda agora. Fique com Deus. Abraço ao SEBRAE. Show de bola, Marisbeth. Simone, organiza aí. Obrigada, Simone. Geraldo. Obrigado. Muito bom ver todos vocês, viu? Embora só vendo a carinha, né? Mas quem sabe logo podemos nos encontrar para nos abraçar, né? Mas recebo o meu abraço virtual, viu? Olha, eu já vou convidar todo mundo aqui, já a hora que acabar a pandemia, para comer minha carne com arroz, tá? Simone já provou, é uma delícia. E acabar, nós vamos fazer um grande almoço com essa turma toda do turismo aí. Eu vou fazer a carne com arroz aí. A famosa carne com arroz do Nigro, tá? Mas vai ter a sobremesa do pudim? E a sobremesa pudim, viu? Pudim de leite. Para Simone eu vou fazer pudim de leite. Careca, hein, Luiz Carlos, né? Bastante.
Ainda bem que eu fiquei mais um pouco para ganhar esse convite aí. Tô dentro. Agora, na pandemia, deu mais, caiu mais ainda. Acabou de cair tudo. Conheci você, teria bastante cabelo, já está ficando careca. É sinal que não tem muito dinheiro. Nada, João. Nada.